Olá, pessoal! Eu sou Marta Uechi, nosso 7º podcast do Energia Estelar. Sejam bem-vindos! Sou Juliana Lustosa, sejam bem-vindos. Sou Débora Desotti, muito feliz de estar aqui hoje com a nossa convidada. Nossa, Selma Making Macedo. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Selma, que é médica, fisiatra e acupunturista, mas nas energias estelares. E o legal, porque assim, todo mundo fica pensando que energia estelar é uma navezinha que vem e aí abduz a pessoa e vai embora. E não tem nada a ver com isso. Então a gente vai trazendo as pessoas que, de uma certa forma, elas integram essas energias na vida dela e trazem, né, e a Selma como médica num processo de cura mesmo, né Selma? Então, aí das práticas integrativas, experiência somática, do Peter Levine, terapia regressiva, do Roger Walgeler, constelações familiares, Active Dream, e as mesas Dragon Light, que vocês já conhecem ou não conhecem, vão conhecer, Reiki Xamânico, e também, por muito tempo, colaboradora do Instituto Cambará de Xamanismo, né? E agora Sementes do Cambará. Então, queria você falar um pouquinho mais sobre esses dois mundos? Na verdade, são dois mundos que eu consegui juntar, porque eu sou, né, fisiatra, trabalho na área de reabilitação, então meu trabalho com o corpo é uma coisa muito importante, né? Porque na reabilitação a gente vai, depois de algum evento, a gente vai buscar o máximo de funcionalidade de novo para aquela pessoa, né? E a minha leitura de corpo, a minha percepção de corpo da pessoa, né, do paciente, é muito interessante, porque aí a gente consegue perceber que potencial tem ali que a gente vai trabalhar, seja na fisioterapia, em todo o processo de reabilitação. Depois, quando eu comecei na parte terapêutica, eu percebi que quando você faz um processo verbal, você vai num ritmo. A hora que você acessa corpo, mesmo pedindo para a pessoa pensar no corpo, né, prestar atenção no corpo, é diferente. Agora, se você tocou no corpo da pessoa, a experiência vem e o corpo tem uma sabedoria de resolver. Então, isso é muito interessante. É muito interessante. E faz muito tempo, Cel, que você, assim, você fez a medicina, se formou e tal. Quando que foi, né, que você começou essa busca por essas técnicas integrativas, assim? Foi em 2001, né, quando eu fui trabalhar no Líder Training, que eu entrei como médica, mas já comecei todo o meu preparo como terapeuta, então já tem uns 20 anos que eu, né, venho fazendo formações e me aperfeiçoando nessa coisa de juntar as duas coisas. Então, quando eu estou com um paciente, mesmo dentro, né, de um ambulatório de fisiatria, o meu olhar é diferente, né, na pessoa, nos sentimentos, nas emoções, no impacto que tudo aquilo está tendo na pessoa. Então, o meu tratamento não é só médico, né, eu viso a pessoa perceber tudo o que está acontecendo com ela. Nossa, que legal isso, né? Bem... E me fala assim, você acordou um dia e falou, hoje eu vou ser médica? Como é que foi essa trajetória para você nesse sentido? Então, tem uma história interessante. Conte-nos. Eu estava no 3º colegial, né? Aí eu falei para minha mãe, eu vou acabar o 3º colegial, quero fazer o 4º ano técnico de análises clínicas. Aí eu concluo o meu curso de inglês, né? E depois eu presto faculdade. Minha mãe falou, não, já vamos fazer 6 meses de cursinho, que aí já adianta e pronto. Então, eu fiz 6 meses no último semestre do 3º colegial. E eu estava num dilema, porque eu queria fazer, eu gostava da parte de análises clínicas e minha mãe falava, não, tem melhor ser médica. Então, eu prestei medicina e farmácia e bioquímica. Tá. E aí, eu falei, já que eu estou indo direto, eu vou prestar só 3 vestibulares. E aí, a última prova da FUVEST coincidia com a primeira prova da PUC. Uma coisa assim, tinha dia que eu tinha prova de manhã e de tarde. Não, acho que era Santa Casa, não lembro. Eu sei que nessa noite anterior, meu avô morreu. Então, minha mãe falou, você não vai? Eu falei, não, eu vou. Eu vou pro enterro sim, porque meu avô é uma pessoa muito especial. Então, eu não fiz a outro vestibular que faltava. Conclusão, eu passei em medicina e farmácia e bioquímica. Me matriculei nas duas. E aí, até 15 dias antes, eu não sabia pra onde eu ia. Naquela época não tinha... Naquela hora eu não tinha noção disso. Aí eu fui fazer medicina e durante muito tempo eu me questionava, né? Depois, já em processos, em vivências,
que ficou muito claro que era a medicina mesmo, porque senão ia estar em pesquisa, em laboratório, ia estar longe, né, do contato com as pessoas. Então, aí ficou muito claro que meu trabalho de cura era esse, e aí ficou tudo certo. Mas essa parte alquímica, acho que era isso que me chamava na farmácia. Então, isso que eu ia comentar, mas a gente vai fazer um pouquinho mais pra frente. Entendi. E Selma, quando você começou a ver essa integração da espiritualidade com a ciência, no começo você sentiu uma certa resistência ou... Porque como médica tem sempre um espaço de... Muitos médicos entram num certo conflito, né? E é um ato de coragem assumir essa integração. Eu admiro muito. Eu acho que... Não sei se o conflito foi só com a medicina, mas acho que com a questão espiritual e religiosa, né? Porque, na verdade, eu era, né, sou católica, vinha dessa formação, atuei bastante nessa área. E chegou uma hora que eu percebi que as coisas não cabiam naquela caixinha. E aí eu levei um tempo até perceber que a caixinha era minha. Entendi. E na caixinha eu podia pôr o que eu quisesse. Exatamente. Entendeu? E aí eu comecei a construir isso de fazer as coisas do jeito que eu quero e que eu acredito. E na parte médica, como eu atuo na área da fisiatria, é um trabalho que já é diferente, né? Pouca gente sabe o que é, a gente trabalha em equipe multiprofissional, né? E já existe até um conceito de uma equipe transdisciplinar, né? Porque às vezes o paciente começa a conversar com o fisioterapeuta, ele começa a se abrir mais do que ele se abre com o psicólogo. E aí você tem que acolher e saber lidar, né? Então acho que foi aí que foi tudo acontecendo. Olhar mais integrativo. E aí você vai acontecendo e você vai indo. Natural. No começo dá um negócio assim, mas depois eu falei, não, é por aí. E você falou isso, né? Muita gente não sabe o que é. Eu acho que é legal você até explicar um pouquinho, né? O que é a fisiatria, né? O que faz e aí como é que você integra mesmo, sabe? Eu acho porque, beleza, a caixinha é sua, mas às vezes até outros... Isso pode ser, sei lá, um despertar para outros médicos, sabe? Para outros profissionais da área também, assim. Sim, que eu acho que é uma coisa que está surgindo agora com a medicina integrativa, né? A fisiatria é uma especialidade médica, né, que coordena uma equipe multiprofissional de reabilitação. E essa equipe geralmente tem fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, pode ter enfermeiros, né? Então, um paciente que precisa da abordagem de todos esses terapeutas, a gente costuma fazer reuniões de equipe para discutir sobre o caso, né? E quem coordena essa equipe geralmente é o fisiatra. Se eu precisar pedir um exame para fazer um diagnóstico, como médico eu posso fazer. Se eu tiver que prescrever alguma medicação, eu posso prescrever. Se eu precisar pedir uma interconsulta, eu consigo explicar para o colega o que eu estou precisando. Né? Então, esse é o papel do fisiatra numa equipe multiprofissional. E eu também atuo bastante na área de tratamento de dor crônica. Né? E eu acho que é aí que eu consigo até entrar mais com o olhar dessa questão da pessoa como um todo. Porque a gente sabe o conceito de dor total, não é só a dor física, tem toda uma questão emocional que está envolvida e muitas vezes espiritual também. Sim, né? E para isso entra muito a experiência somática, não é? Sim, então, aí explica pra gente a experiência somática foi fantástica quando eu conheci. Esse trabalho do Peter Levine já tem muito tempo, ele é um pesquisador e ele começou a observar assim... Por que o animal na selva, depois que ele é atacado, ele sobrevive e ele vive normalmente? O ser humano, depois que ele sofre qualquer ameaça, ele fica traumatizado. Né? Então, ele começou a estudar tudo isso dentro, né, da biologia, da observação, e percebeu que isso tudo acontece no cérebro reptiliano, que é a parte mais antiga do nosso cérebro em termos de evolução, né? Que é a parte responsável por sobrevivência por vida, preservação da vida e da espécie, né? Então, aí ele começou a perceber que você conseguia ajudar o ser humano, porque o que acontece? Quando você sofre uma ameaça, existe a reação de luta, fuga e congelamento. Isso tudo é elaborado no sistema neurológico, né? Essas respostas são elaboradas, mas elas não são concluídas, né? O que acontece? O animal, ele sofre um acidente, uma ameaça. Depois, se você assistir fizer um filme, ele para, meio que ele fica num sono, e aí ele acorda e levanta. O ser humano, vamos pensar, você está dirigindo, alguém te fecha, você toma um susto.
Então, o seu coração dispara, a respiração acelera, você fica meio agitado, mas aí vem o seu lado racional, você engata primeiro e sai andando. Então, você bloqueou a resposta que o sistema nervoso elaborou. Então, no trabalho de experiência somática, você coloca a pessoa na percepção do corpo e o corpo vai perceber que ele vai conseguir liberar completar essas respostas. Porque, e depois de muitos anos, né, que o Peter Levine estudou isso, a neurofisiologia chegou, já faz uns 10, 15 anos, e já explicou exatamente como isso acontece no cérebro. Então, não é uma coisa empírica, isso é real, né? E a gente sabe que essas respostas inacabadas estão relacionadas a muitas doenças crônicas e a dor crônica também. Interessante. E você usa elas integrando no seu trabalho de fisiatra, também apoiando esse processo? Como é que... Consigo, na parte verbal, conversar e explicar para a pessoa, né? Mas o trabalho de experiência somática tem que ser uma sessão mesmo individual, né? Para poder a pessoa estar em contato com tudo aquilo. Mas, às vezes, o fato dela ter conhecimento disso tudo, né? Já cria mais consciência do que está acontecendo no corpo dela. E isso pode ser feito preventivamente? Porque muitas vezes a gente espera vir a dor, vir uma resposta negativa para procurar. Como que você vê isso num olhar preventivo, de cuidado integral? Isso pode, porque à medida que você tem essa consciência, você vai dar o tempo do seu corpo tranquilizar. Então, você vê que seu corpo agitou, você para um pouquinho, dá uns minutinhos para ele só baixar. Entendeu? Porque ele vai completar o ciclo. Né? Esse trabalho nos Estados Unidos é feito pelos bombeiros. Então, na hora que a pessoa está ali, às vezes só esperando para chegar ao resgate, a pessoa que sabe disso, por exemplo, se eu estiver do lado da pessoa, eu só fico ali. Do lado, você não está sozinho, eu estou com você, calma, está tudo bem, não aconteceu nada demais. Você vai dando consciência para a pessoa para ela sair do choque e do susto. Sensacional. É muito legal. Legal. E a terapia regressiva, como é que ela entra nesse nesse bolinho que a gente está fazendo agora, né? Então, não sei, eu não consigo ver o fio que liga tudo, né? Mas eu acredito que o corpo guarda todas as vivências, todas as experiências, né? E aí você vê que algumas memórias que vêm não são dessa vida, né? Porque são cenas que não tem, né? Você sente que sua perna tá presa numa corrente, né? Que você tá perdido no meio de uma floresta. Isso nunca aconteceu na sua vida real, então você começa a, né, perceber assim, o corpo tá trazendo. E aí você segue o que o corpo traz e, né? Se você, e o que a psicologia explica é que se não for uma vida passada, é uma metáfora que o seu cérebro criou para você resolver isso. Então, você embarca do mesmo jeito. Tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Pra quem... Eu acho que é muito... Você deve ter lido, acho que esse livro, do Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Você já leu esse livro? Não. Esse livro é muito legal, né? Porque ele traz exatamente isso. Ele era um psiquiatra, né? Muitos anos atrás, acho que mais ou menos 1980. E aí era isso, ele tinha uma paciente que ele cuidava e eu não sei se era experiência somática, enfim, mas quando ela começou a acessar vidas passadas, e aí ele não entendia. Aí até que ele se aprofundou nisso, e aí por ele ser médico, por isso que a gente perguntou, né? Tem um conflito? Ele entrou num conflito, mas aí depois ele entendeu que ele estava abrindo novos caminhos, assim, né? E aí depois disso, a medicina começou a olhar para isso, né? E hoje tem médicos que realmente vai por esse caminho, assim. Então, eu acho muito legal, assim, é bem interessante. E eu fico feliz, quando a gente fala, vamos levar a Selma, que é médica, porque juntar, né, assim, unir essa questão da ciência com a espiritualidade pode ser um caminho de salvação, né? E assim, quantas pessoas hoje não têm algum nível de trauma físico mesmo, algum nível de trauma psíquico, algum nível de trauma emocional, que tem esse corte, né? Então, eu às vezes acredito que até muita ansiedade, muita, né, que o pessoal tem tido de síndrome de pânico tem a ver com essas situações.
E às vezes você não tem uma pessoa que consegue dar esse processo para a pessoa, ela fica presa. Então, como é que você vai evoluir espiritualmente se você fica preso nessas coisas? E não é culpa da pessoa. Sim. É a forma como o nosso organismo funciona, né? Então, é legal você saber que existe isso até para poder buscar mais ajuda, mais apoio. Aqui a gente sempre fala, olha, gente, precisando de ajuda, pede ajuda. É verdade. Não tem essa de, ai, não, eu resolvo sozinho. Não, pede ajuda, né? Sempre, né, tem alguma coisa, precisa, né? Sempre é importante esse autocuidado. E, pelo jeito, esse trabalho mesmo de autocuidado em buscar, às vezes, as respostas que fica bem difícil. O nosso corpo está falando e você fala, tá, corpo, o que você quer dizer com isso, né? Então, como é que a ideia para você de sair desse lugar, né, de bastante ciência, para depois, daqui a pouco, você vai para uma experiência somática, um LT? Como é que foi esse processo para você? Eu fui indo, entendeu? Acho que combinava mais com aquilo que eu achava que estava dando certo, aquilo que eu via resultado. Porque quando você vê resultado, né? Acho que vale dizer, voltando na questão de trauma, que a importância não é o evento, mas é o impacto que ele causa na sua vida. Pode ser um entorse de tornozelo, você torceu o pé andando, só que aquilo vai dificultar você andar, você vai ter que ficar parada por um tempo, isso vai impactar na sua rotina. E isso, o evento foi mínimo, mas o impacto é o trauma. Sim. E esse, por exemplo, o atendimento da experiência somática, um exemplo, ele pode ser feito à distância? Sim. Pode, por exemplo, um call, né? Assim, a Sim. pessoa está em outro lugar. Que Pode, hoje em dia, né? Pode. É uma opção. É bom saber disso. Pode sim. E esse olhar integral, até a Organização Mundial da Saúde está vendo isso, né? Se você for ver o conceito hoje de saúde, não é o bem-estar físico, mental, social e não a ausência de doença. Exatamente. Porque antigamente era assim, você não tem doença, você tem saúde. Não, é uma integração de todos os bem-estar físico, mental, emocional, social. Que é exatamente esse olhar que você traz, né, Selma? Sim. No dia a dia. Que vem também da fisiatria, sim, que você vai dar... a pessoa sofreu alguma perda, você vai querer integrar ela na família, na sociedade e no trabalho, com o máximo de dependência que ela tenha. Né? A gente foca naquilo que ela tem e não naquilo que a pessoa perdeu. Exato. E aí você consegue a integração. Eu falo por mais médicos com esse olhar. Verdade. Porque o ser humano não é 2 mais 2 são 4. E eu acho que isso vem Pode crescendo com, por exemplo, hoje no Hospital das Clínicas existe uma residência de acupuntura. Que legal. Né? A homeopatia que vem crescendo, a antroposofia e tantas outras coisas, né, diferentes que hoje estão muito... Né? Todas as pessoas, tem mais médicos atuando e as pessoas estão buscando e estão vendo o resultado. Esse olhar transdisciplinar, né? E eu acho que hoje também as pessoas têm mais coragem de se expor, né? Porque pelo menos eu tenho acompanhado alguns médicos também nessa linha. E teve um médico, inclusive, que ele fala que ele teve uma experiência de EQM, de quase morte. Outro trouxe questões de vidas passadas, de pesquisas que estão sendo feitas. Então, eu acho que isso também vai trazendo mais vai dando suporte para os outros médicos, né? E aí, falando disso, já que... Conta para nós também como que é essa questão que você fez, né? Reiki, xamânico estelar, apometria, xamanismo. Vamos expandir um pouco mais. Eu acho que assim, a minha conexão com a natureza sempre foi muito forte. Então, essa coisa de estar na mata, né? Quando eu era criança, meus pais tinham fazenda, a gente ia muito frequentemente para fazenda, então eu vivia no meio do mato e tudo, né? E sempre amei estar na praia, só ali caminhando, contemplando. Então, assim, é uma coisa que sempre me alimentou muito. Aí, quando eu fui para o Cambará fazer a primeira jornada xamânica, aí eu comecei a perceber como é que era essa coisa da medicina, né, dos índios norte-americanos e como aquilo tudo fazia sentido, como a natureza te traz coisas, te responde coisas, como você faz parte disso e tem essa comunicação, né?
E aí a paixão foi aumentando, entendeu? Porque aí você vai estudando, vai vivenciando e vai vendo aquilo acontecer em você. E a hora que você vivencia, você fala, meu, isso é muito real. Vamos expandir, vamos levar para as outras pessoas. O mais interessante é que para eles chamam de medicinas, né? É uma medicina. Então, a medicina do tambor, a medicina... Exatamente. Então, e isso eu acho bem legal, porque realmente é como se você usasse isso como uma consciência de cura, né? E aí você transportar isso para o nosso dia a dia, você fala assim, uau, então existe, né, um processo de cura. E como é que você sente, como tocou isso dentro de você, como foi transformando? Eu acho que foi muito do meu processo pessoal, sabe? De ver as mudanças que eu estava conseguindo, as mudanças mesmo, de mudar ideias, mudar conceitos, ampliar a visão, perceber que era um caminho muito bom de cura e sem volta, e que cada vez você quer caminhar mais, entendeu? E ver acontecer. Sim. Né? Então, foi, acho que isso mesmo, muito mágico. Depois que você entrou nessa integração, né, das medicinas, né, integrativa e tal, das técnicas integrativas, você percebeu assim, a mudança dos pacientes que vieram para você atender? Teve uma mudança de perfil, por exemplo? Antes vinha um perfil de pessoas mais céticas, ou você não percebeu essa mudança, assim? Não, acho que as pessoas não mudaram, não teve mudança, né? Mas eu percebo que eu consigo, a pessoa mais cética ou a pessoa mais religiosa que chega para mim e eu percebo alguma coisa, que no começo eu ficava meio assim, eu consigo encontrar as palavras para dar um toque para ela buscar alguma ajuda. Tá. Então você se sente mais... Isso, eu consigo, né? E as pessoas falam, nossa, doutora, aquilo que a senhora me falou na última consulta foi muito bom, eu fiquei muito mais animado. Eu falei, nossa, eu não lembro nem o que eu falei, mas... E na verdade é uma fala normal, mas assim, e o que acontece hoje? As pessoas não têm mais espaço de escuta, né? Então, se você acolhe a pessoa que vem, você deixa ela contar e falar o que está acontecendo... Metade do processo de cura ela já fez sozinha, só de ser escutada. É verdade. E acolhida. A gente fala isso aqui no podcast, né? A gente tá falando e de repente a gente para um silêncio, né? E o Doni adora esse silêncio. Mas é porque faz parte, né? Porque senão a gente fica um falando em cima do outro e não tem isso. Então, até para quem tá assistindo, é legal porque... Deixa aqui, né, nos comentários se isso faz sentido para você, né? Essas falas que a Selma tem trazido. Ou, sei lá, às vezes uma pergunta, uma dúvida... que a gente vai responder, tá bom? E Selminha, me fala, porque pensa assim, eu pensando assim, né? A pessoa da Capricórnio, a gente tava conversando lá com a ascendente Capricórnio, que tem essa coisa muito que eu chamo de Santo Tomé, né? Então precisa ver para crer, né? Precisa testar. E de repente você... ir para esse mundo mais onírico, mais... Olha, tipo, por exemplo, cadê meu animal de poder? Eu tenho que mexer, né? No animal de poder. Então, como é que foi essa? Porque eu acho que é um salto, né? Você conseguir chegar nesse lugar, de sair desse lugar mais... cartesiano, né, para ir para um lugar onde amplia, né, a forma de enxergar o que é um ser, o que é uma consciência. E aí, de repente, né, porque a Maria Helena, ela no coração, que ela chama do Cambará, e ela é muito assim, né? Ela amplia num nível que... Ela sobe a régua. Então, para você, como é que foi essa experiência de sair desse lugar mais cartesiano, né? Onde você tem que provar tudo que você está vendo, para você chegar nesse lugar onde são as sensações, as percepções, né? Não sei te dizer, Marta, como aconteceu. Acho que foi acontecendo. O que eu sinto assim... Eu saí de uma rigidez e hoje eu sinto que eu sou mais leve e mais fluida, que é uma coisa que eu busco, leveza, né? Que é isso, simplesmente eu tô conseguindo seguir com mais facilidade, né? Às vezes volta o Capricórnio, mas a gente vai. Que a gente, olhando o seu mapa, o seu aprendizado de alma envolvia realmente aprender essa fluidez. Porque a sua alma veio para nutrir o outro. Quando o seu nó do norte está em câncer, que a gente estava vendo aqui seu mapa, é justamente esse espaço de cuidar, servir o outro num lugar de presença
e, ao mesmo tempo, você se servir também e se nutrir. Acho que para uma capricorniana, o desafio era olhar essa profundeza e permitir essa fluidez, né? Integrar essa sensibilidade que existe no Capricórnio, mas que a essência também tem a ver com uma racionalidade. Por isso que a Marta com esse olhar, né? Mas e aí, como foi? É porque aí a gente vai pro próximo passo, que você começa a trabalhar, né, o Active Dream. Isso. Então, porque de repente ela tá falando de experiência somática, assim, né? Bem né, estruturado, né? Com estudos. Né, e de repente, não, vamos para os sonhos. Por isso que A natureza no caminho, no meio do caminho, né? Trazendo. Na verdade, esse curso foi uma das professoras de experiência somática aqui do Brasil. Ela conhecia o Robert Moss, ela é americana e mora em Florianópolis, né? A Lael. E aí ela trouxe ele para fazer uns workshops aqui, porque a ideia dela é que ele conseguisse fazer a formação de facilitadores aqui no Brasil. Ela fez uns 2, 3 workshops e eu fui, né, assistir. E aí, na verdade, você entra. Lá não era um xamanismo tão aberto, né? Mas assim, tinha uma roda, tinha um centro, tinha tambor. E aí você vê, gente, faz muito sentido, né? Porque você vê a coisa acontecer, e assim... a dimensão dos sonhos é um lugar, quer dizer, é um lugar que você visita onde não tem tempo e espaço. Tá. Então, quando você vai visitar lá, você recebe visita de todos os seres, de todos os tempos e de todas as dimensões. E isso te traz informações ou dicas para a sua vida aqui. Que é diferente de ler sonho. Isso é uma barata. Não. A gente não interpreta sonho de ninguém. Tá. Só quem pode interpretar o sonho é a pessoa que sonhou. Isso é importante, tá? O sonho é seu. Então, a gente tem técnicas de ajudar a pessoa a perceber o que ela tem de aprendizado com aquele sonho. Qual é a dica que o sonho está trazendo, tá? Mas ninguém interpreta nada. Não existe isso. Né? Tem alguma experiência que você pode compartilhar com a gente de algum caso, de um sonho que você fez essa orientação e te marcou, assim? Eu não lembro de nada específico, mas eu lembro que eu tenho uma moça que trabalhava lá no hospital comigo, que ela era secretária, e a gente estava num café, e ela comentou, nossa, essa noite eu sonhei isso. E eu só falei uma frase. Ela ficou me olhando assim... Porque na hora veio para ela o que ela não tinha percebido, entendeu? Porque às vezes você sonha. Eu lembro que uma vez... Aliás, lembrei agora que você falou. Uma vez no workshop lá com o Moss, era uma cena que eu tava com uns amigos num carro, acho que era tipo um Fusca vermelho, parado. E a gente tava ali. E aí eu tinha contado para ele esse sonho na hora do café da manhã, e daí na hora do coffee ele falou assim, a gente pode trabalhar seu sonho? Eu falei, pode, né? E aí ele trabalhou com a parte da teatralização, tá? E aí o que acontece nesse trabalho dos sonhos? Você vai construindo o filme. Então, do carro apareceu um portão de uma construção, né? E ele foi pondo os elementos, as pessoas representando tudo, eu assistindo. E, na verdade... Quando a gente chegou, era um alicerce de uma grande obra. Sabe aquela placa de concreto, fundação? Sim. Então, era simplesmente, eu estava fazendo a fundação de algo muito novo para mim. Então, assim, uma cena que não tem nada a ver, ela te leva para um negócio muito forte. É isso que é esse trabalho, entendeu? Você vai, ou num trabalho verbal, ou nessa coisa da teatralização, você vai... construindo, e a pessoa vai te dizendo, não, como é que é isso? Tá, e depois? E aí ele vai pondo ali e você vai vendo acontecer. E só a pessoa pode ser a mestra do seu próprio sonho. Só a pessoa. E eu preciso fazer um processo para ir para esse lugar, ou qualquer pessoa vai? Qualquer pessoa pode, né? Por exemplo, se você está tendo um sonho, você desperta, e de repente também é um sonho bom, deita e continua o sonho. Ele é seu, você é o diretor do filme. Então você continua. Ou mesmo você está num sonho que não é legal. Não, eu quero outro final para esse sonho. Né? Eu tenho alguém correndo atrás de mim e eu acordei. O que eu vou fazer? Eu vou continuar correndo muito rápido e vou fugir, por exemplo. Né? Mas você vai ter um jeito de criar um sonho diferente. Ou finalização que você deseja. Porque, na verdade, quando o sonho vem, às vezes é só para mostrar que, peraí, você tem um potencial, você vai conseguir brigar com esse bicho-papão.
Que é o que a gente brinca com a criança, né? Uhum. Briga com ele, mata o monstro, sei lá. Ludicamente já fica até mais fácil. Sim. É legal ter um caderninho dos sonhos, né? Sim. Pra ir anotando. O Diário ir dos Sonhos faz costurando. parte, porque isso a gente até recomenda mesmo. É. Porque tem sonhos que você acha que ele é recorrente e, na verdade, a cada sonho ele acrescenta um pedacinho a mais. Então, quando você faz a leitura depois do diário, você vai ver que tem uma história sendo contada ali. Demais. Sim, eu tenho um, que é bem assim. Aí toda vez que eu sonho, eu tô na faculdade e faltou uma matéria. aí eu faço, ai, não dá pra tirar o diploma. Aí eu volto, ai, não tirei o diploma, mas eu tô formada há 10 anos. Aí só que na outra vez que eu sonhei isso, aí eu falei, não, professor, tá aqui. Eu fiz. Eu fiz. É, tá mas é aqui. isso mesmo. E acho que desse trabalho de sonhos também é interessante que você não trabalha só com o sonho da noite. Você pode fazer uma jornada. A gente pode propor uma ideia, propor uma viagem, que eu vou propor um começo e depois vocês vão seguir a história no ritmo do tambor. Que legal. Tá, e aí então, você- como se fosse uma meditação, assim. Isso. Tá. Tá? Só que você não vai guiando. Tá. Eu vou te dizer, olha, a cena é tal, até aqui. A partir daqui você vai. Tá. E aí você faz a viagem e depois, isso tudo acordado, entendeu? Aham. E outra coisa do sonho que também a gente trabalha quando é o sonho da noite, você pode trabalhar em grupo, né? Então, você compartilha seu sonho, você autoriza e a gente faz uma jornada de tambor no seu sonho, continuando a história. E aí, cada pessoa que fez, na hora que volta, vai te trazer uma mensagem completamente diferente. E nossa, é muito legal. Nossa, que demais. Gostei. Eu não dando- conhecia, eu fiquei curiosa. Quando eu vi, eu falei, nossa, eu ia perguntar a parte do eu falei, queria saber mais sobre isso, Ah, já, né? já tá aqui. Já tá, ó, no campo. É isso aí. Porque eu acho que sonho é uma coisa que causa muita curiosidade para as pessoas, né? Porque tem gente que acha que deita, dorme, sonhei, tive um sonho e deixa aquilo. Só que pensa assim, se a gente passa, né, em média, 7, 8 horas dormindo, isso deve ter alguma importância na nossa vida, né? Então, E sendo que se é um lugar onde você encontra as Sim. pessoas ali, seres, para você poder resolver uma situação, é um lugar bem importante. Bem importante, exatamente. E que a gente não usa, então, como É. uma ferramenta, né? E também muitas pessoas acham que não sonham, né? sim. E na verdade a gente não lembra. E eu acho que a coisa que interrompe essa memória é o despertador. É ter hora para acordar. Entendi. Porque você pode perceber, se você estiver tranquila, se você for dormir tranquilamente, sem ter hora para acordar, a hora que você despertar, se você parar um pouquinho, às vezes você lembra que você sonhou. É verdade, faz sentido. Porque a hora que toca o despertador, a pessoa, Você né, corta. tipo, um trauma, né? Tipo, oi. Ou na verdade nem dorme. Eu sou assim. Eu, já tenho meu relógio programado. Então, Diogo, mas tem uma programação, né? Né? Então eu falo, daí eu acordo 2 minutos antes e fico só esperando. É por isso que tem gente que vai ter mais sonho quando tá na natureza, Sim, quando tá quando você tá de férias, quando você não tem tá num preocupação. lugar mais silencioso. Aí, às vezes, é quando vem os sonhos. Uhum. A lembrança deles. É né? verdade. Então, Legal. Vai, Martim. Não, é que a Selma também é aluna da Dragonlight, né? E é interessante quando você falou da alquimia, porque aí agora a gente volta lá atrás, né? Traz aqui pra cá. Porque a alquimia dos dragões é bem diferente do que a alquimia tradicional e do que a química que você queria estudar, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente como está sendo essa experiência de você trabalhar com a química dos dragões e você já usava outros florais antes, né? Sim, eu já trabalhava com os florais de Saint-Germain. E o que eu tenho percebido depois da Dragonlight é que eu saí daquela coisa da teoria dos florais para ir pela radiestesia, pelo trabalho do pêndulo, de achar a melhor essência. Até meu sobrinho neto estava com problema de não dormir, minha sobrinha estava ficando doida, ele é pequenininho. E aí eu fui testar um floral, não testou Dragon, né? E aí eu fui lá na minha caixa porque eu tenho de Saint-Germain, e testou um que eu nunca imaginei que ia ser. Falei, mas tá bom, né? Então vamos preparar esse e dar para ele. Então, assim, eu acho que é isso que foi acontecendo, assim. Você faz e você vê o resultado e aí vai fazendo. É bem interessante, né? E como é que
Porque assim, os dragões, a gente trouxe a Anton, vamos trazer a Ana, você está na nossa lista. Porque a Ana e a Anton, elas sempre trabalharam muito com pessoas em risco, né? Então, cavalos machucados. Então, eu achei interessante esse movimento dos dragões também te trazerem, porque eles têm essa busca de ajudar, principalmente as pessoas que estão machucadas, né? Trabalhar com pessoas em necessidade, né? Então, como que é para você? Você chama eles para ajudar? Como que você... Ou eles ficam de um lado e você de outro? Não, acho que eles estão juntos, entendeu? Toda uma egrégora tá junto já e vai junto. Porque acho que eles me ajudam nessa coisa de perceber porque na verdade a questão é o sofrimento, né? O ser humano traz muito sofrimento. Então, assim, eu consigo perceber atrás daquela queixa, daquele sintoma, qual é o sofrimento que a pessoa está tendo. E aí eu consigo conversar com ela sobre isso. Ah, legal. E você percebeu que depois que você começou a trabalhar mais com essas, né, terapias integrativas, principalmente os dragões, eu acho, né? Sua intuição, ela ficou mais afinada? Sim. Parece que alguém... Né? Não, eu tava outro dia tentando lembrar, porque teve um momento, há muitos anos atrás, que minha intuição era muito forte. Né? Eu escrevia, eu fazia uns desenhos que minha amiga, que é espírita, dizia que eram mediúnicos, de cura. E agora eu olho, outro dia eu achei aqueles desenhos, eles lembram muito uma linguagem. O Dani até conhece, né? Já ouviu muito. Entendeu? A Lili Wong trazendo a linguagem de luz. Então, são uns desenhos que assim, eu desenhava e ela fala assim, você não vai pendurar em lugar nenhum, você vai deixar aqui na mesa. Quem tiver que olhar, vai olhar. E eles são todos, né, tem um movimento, umas cores. Então, assim, acho que já tinha alguma coisa que vinha e que eu não sabia. E que vai vindo. E vai vindo e tudo bem. Eu acho que a grande sacada, né, desses trabalhos, e é legal ouvir vários profissionais, né, de diversas profissões, é que dentro de nós, a sabedoria já está dentro de nós. E a Anton falou isso muito aqui, né? Não dê esse seu poder pessoal para ninguém. O que a gente pode fazer é acrescentar as ferramentas e relembrar toda a nossa essência. Então, acho que nessa jornada eu percebo essa similaridade nos nossos convidados, né? Que vem aqui, que tem sempre uma jornada, mas que o processo sempre começa aqui dentro, né? Mas uma que eu tô percebendo, assim, veio hoje... É o cuidado com o corpo. Sim. Porque a Anton com cuidado com o corpo, a Selminha, a outra Selma com cuidado com o corpo, a Geisa com cuidado com o corpo, né? A Selma, então assim, perceber que existe essa mensagem para que a gente cuide do nosso corpo mesmo, porque a gente né? não existe sem ele aqui nessa dimensão, né? Apesar de o podcast chamar Energia Estelar... Não, mas é energia estelar para que integre no seu corpo, sim, né? E esse olhar integral, que somos corpo, sim. Depois vamos cuidar da mente, e depois vamos cuidar do espírito, mas a importância do corpo é muito, muito característico mesmo, né? De todos que a gente conversou. E eu acho que a mudança, né, do que o pessoal tem falado sobre consciência, expansão, né, tem a ver com mudanças corporais. Então, eu acredito que realmente muita coisa vai começar a vir pelo corpo. Sim. Então, até nessa necessidade desse cuidado com o nosso corpo, que eles estão chamando a atenção, para a gente poder receber as novas informações. Que é o lugar preventivo. Sim. Que é importante, né? Que eu acho que é a questão do autocuidado, né? Que acho que se teve um grande aprendizado com todas essas linhas, foi eu entender o meu autocuidado. Porque eu era ótima para cuidar de todo mundo, entendeu? E aí você vai ficando no final da fila. Nunca, né? E aí você, né? Eu tenho que fazer aquilo, né? Eu tenho que ser... coerente, né, com o que eu falo e o que eu faço. Então, o meu autocuidado, eu tenho cuidado mais ultimamente. E assim, às vezes as pessoas vêm, seja no médico, no terapeuta, achando que o outro vai resolver o seu problema. Por exemplo, não tem como tratar dor crônica se a pessoa não fizer exercício regularmente. Não adianta ela transferir essa responsabilidade para o médico. Não tem remedinho, não tem fisioterapia. A parte dela. Exatamente. Então, assim, você tem que ser... né, o protagonista do seu cuidado. Não só dos sonhos, né? Não mas só da dos vida sonhos, real. exatamente. Então, acho que o cuidado é isso. A gente... o adoecimento, para mim, é uma busca de equilíbrio do corpo. É o corpo buscando um jeito de se equilibrar de novo.
E Selma, eu estava vendo aqui que você também é consteladora familiar. Sim. Entre as infinitas possibilidades. E como que você vê essas relações familiares, né? A parte sistêmica, na causa de dores crônicas, na causa de doença? Existe ou não essa questão da doença hereditária? Como que isso acontece no Dentro das constelações, a doença vem buscando um equilíbrio do sistema. Importante sempre. Essa consciência. Ou para algum segredo, ou para alguma coisa que ficou lá esquecida, ou alguém que está excluído. Alguma questão dentro do sistema existe e a doença vem para buscar esse equilíbrio. Né? Existem constelações de doenças, a pessoa traz um sintoma e você constela o sintoma e ele leva para a história. Uhum. E aí esse é um caso, e pode ter doenças hereditárias também, e alguns casos não são, é simplesmente uma questão do sistema surgindo. Mas a doença hereditária também pode ter surgido de alguma questão antes ainda. E foi passando. E aí continua presente atuando até que você né, equilibre aquilo lá atrás. Então pode acontecer os dois casos, uma doença hereditária e uma questão do sistema apresentar uma doença que está mostrando um ponto de exclusão, um ponto Sim. Até porque, né, se a gente olha um pouco mais amplo, a gente fala às vezes de doença hereditária, mas é porque a família tem aquele padrão de comportamento, de pensamento. Então, como só vai repetindo, isso vai se mantendo, né? Até que alguém identifique e aí a gente fala, né? Faz diferente e aí isso pode... Exatamente. Né? E assim, a nossa célula não traz só né, características físicas. Nosso DNA traz todas as nossas memórias ancestrais. Total. E uma doença na família pode ser a tentativa de curar alguém também. A importância da constelação para trazer essa consciência. Aonde aquele tema vai levar, a gente nunca vai saber, a não ser que você comece a olhar. Mas alguma coisa tem. Sempre tem. Você estava falando do autocuidado, me veio uma coisa para voltar lá no começo de novo, que você falou da natureza, né, dessa integração. E eu tenho refletido muito sobre essa questão do planeta, né? A gente até assistiu um filme esses dias que fala disso, e eu vejo que quanto mais a gente começa a ter essa consciência do autocuidado com a gente, entender que nós não somos parte da natureza, nós somos a natureza, né? Porque a gente fala assim, eu vou cuidar da natureza. Se você cuida de você, você já está cuidando da natureza. Então, isso foi uma coisa que virou uma chavinha para mim. E aí, acho que é muito importante as pessoas perceberem isso, né? Porque, por exemplo, se eu não cuido de mim, eu não vou ter essa percepção de, eu vou cuidar mais, né? Vou preservar mais as árvores, vou, sei lá, separar o lixo. E são detalhes pequenos que eu tô entrando nesse assunto porque eu passei na banca e eu vi uma revista falando que 2024 foi um dos piores anos em questões climáticas. Assim, tem mais coisas, mas enfim. Eu acho que é importante essa consciência, né? Porque se eu não cuidar de mim, como é que eu vou ter essa percepção de cuidar dos outros seres? E aí a gente entra, né? Enfim, permitir que outros seres também cuidem de nós. Então, acho que é importante também olhar para esse cuidado, né? Porque, senão, acho que isso me preocupa, assim. Às vezes vem uma dor que eu nem sei explicar, né? Assim, tipo, parece que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Não, é só uma chuvinha no dia que não estava programado, né? Tô no verão e dá aquele frio de... Então, assim, como você vê isso, Céu? Você que... eu acho que, assim... Uma coisa que eu acho muito linda no trabalho Dragon Light é isso, né? Você está fazendo um trabalho para você, né? Porque a gente faz trabalho para a gente, mas você sabe que você está repercutindo isso no planeta inteiro, no universo inteiro. Então, é muito curador, né? E essa coisa de cuidar do planeta é uma coisa que eu sempre tive, né? Então, eu acho um absurdo quando você vai na casa de uma pessoa e ela simplesmente não separa o lixo. Joga tudo junto. Em casa eu sou muito chata. Meus filhos, falei, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem 2 lixeiras, por favor. Né? E assim, não adianta a gente achar que o problema é o desmatamento, o buraco de ozônio, não sei o quê. Gente, começa na sua casa. Sim. Se você já... Né? Eu falo assim, gente, eu posso ser o passarinho com a gota de água que apaga o incêndio na floresta. Sim. Mas a minha gotinha eu tô carregando. Sim. Né? Porque é isso, eu cuido desta casa, né, que é o nosso corpo, cuido da casa onde você mora, mas o planeta é a nossa casa. Sim. Então não adianta dizer que o problema é só o desmatamento, que é o agronegócio. Não, é tudo junto.
E essa importância, eu tô perguntando isso porque eu sinto isso também, né? Então, quando a gente vai falar, às vezes a gente se junta, faz algum grupo, é importante essa conscientização, né? Então, acho que como um veículo, um canal, né, de comunicação aqui, é importante a gente plantar essa semente, né? Até porque a gente faz parte da natureza, né? Existe árvore, existe animal, existe ser humano. A gente tá todo mundo junto. Não somos diferentes. Eu vou contar uma coisa muito bizarra para quem está assistindo agora, uma curiosidade. A gente estava vindo para cá agora para gravar, e aí tem um parque, uma praça próxima de casa, que é para pets, assim, né? E eles estavam podando as árvores. E por causa da chuva e tal. Mas aí eu passei, eu falei, cara, eles simplesmente estão lá e cortando. Eu falei, não, a pessoa tivesse um pouquinho de consciência, assim, né? Só conversasse com a árvore. Ok e tal. Então, eu nem comentei isso com a Débora, mas eu fiquei até quietinha, porque parece que eu senti... Parece não, eu senti a dor da árvore, assim, sabe? Foi muito doido. Aí eu fiquei quietinha, passei, aí fiz, né, minha parte ali. Então, acho que ter um pouquinho, sabe, esse olhar, assim, acho que vamos plantar uma semente da gente cuidar de todas as nossas casas, né? Corpo físico, a nossa casa, o planeta. Exatamente. Selminha, você tem alguma coisa para ensinar pra gente? Pode ser de sonho, pode ser de experiência somática ou do xamanismo. Porque todo mundo que veio aqui, a gente pediu depois para ela ensinar alguma coisa. Pode ser uma coisa bem simples, uma música do xamanismo, ou uma música para você começar a entrar no sonho. Uma ferramenta para trabalhar essa questão da presença, da consciência. O que eu estava pensando, assim, que é uma coisa muito simples, que nessa vida louca que a gente tem, a gente não faz, é parar e silenciar. Né? A gente nunca tem tempo para nada, né? E eu até falo acho que isso é legal, lembrei. Eu falo para as minhas pacientes, né? Pega a sua semana, escolhe um dia e vamos começar. Escolhe meia hora de um dia. Nesse dia, nesse horário, você tem meia hora para ter um encontro muito especial com você. Você pode deitar e dormir, você pode sair tomar um sorvete, você pode falar com uma amiga sua, você pode não fazer nada, mas é um horário que é seu. Você pode ler, pode fazer o que você quiser, mas começa a dedicar esse tempo. E você vai ver que meia hora é pouco e você vai conseguir estender, né? E é muito interessante, porque se a gente não começar a fazer desse jeito, eu acho que a primeira coisa que a gente faz no autocuidado é parar para estar com você. E fazer uma coisa que você gosta, tipo assim, hoje eu vou sair, vou tomar um café. Eu faço isso, eu sento, chego num lugar, sento, tomo meu café com calma e tranquilidade, depois eu continuo. Né? Então, acho que é uma coisa bem importante, que as pessoas nessa vida louca de hoje se mas tem que estar na agenda, porque se deixar... Né? Passa. Né? E nessa nossa crise que a gente vive hoje, do excesso de fazer, exteriorização... Se não pôr na agenda, não vai. Então, gente, coloca na agenda 30 minutos para silenciar ou um encontro com você, algo que vai te dar prazer. Celebrar a vida, ser grato por coisas simples, né? Isso já sobe os nossos hertz e já expande aí possibilidades. A Letícia gostou da ideia, a Letícia Gold. Ter um encontro com você... E você ser a pessoa que você mais gosta de encontrar, né? E pega um dia da agenda que você sabe que vai caber isso tranquilo. Sim. Né? Não adianta pegar o dia mais agitado e querer enfiar meia hora ali que não vai dar. Sim. Né? Mas organizar de uma maneira que dê certo. É muito legal isso. Faz muita diferença. Se puder fazer na natureza ainda, sim, é melhor. Melhor ainda. É outra coisa que eu oriento. O pessoal vai fazer caminhada. Falei, gente, vai numa praça. Você não vai fazer exercício, não é nada de cardio, não. Só anda e presta atenção na natureza à tua volta. Nas cores, na luz, nos passarinhos, na cor das flores. Só faz isso. 15 minutos. Já mudou o foco. Já mudou do que você ficar 15 minutos numa esteira. Totalmente diferente. Assistindo televisão, por exemplo. É outra experiência. Ou ouvindo coisa, né? Exatamente. A gente tem que ficar ouvindo. É podcast, não sei o quê, toda hora. Mas ouve, né? Mas às vezes tem hora que eu tô morando lá de um parque agora. Né? A Ju também. E aí, é pra isso, pra gente poder estar perto da natureza. Sim. E às vezes eu vou sem nada, só pra conectar.
conectar com os seres da natureza. Exatamente, é muito legal. Eu acho engraçado, você falou isso agora, como a gente tá na Paulista, né? A galera sai pra correr no meio da Paulista. Sim. E eu morei uma época aqui perto, eu falava assim, gente, eu não consigo fazer isso, sabe? Porque parece que pra mim era... E agora eu entendo, né, a diferença disso. Nem caminhar, assim, raramente. Porque você vai ter mais agitação, enfim, né? Você mais... continua agitado. Continua agitado. Então, marca o encontro com você. Adorei essa dica. Marca o encontro com você, mas você tem que aprender a ser seu melhor amigo, né? Sim. Porque senão você fala assim, pô, você atrasou. Não é pra criar outra rigidez, nem outra autopunição aí. Exatamente. Se não der meia hora, faz 15 minutos, tá Boa. tudo certo. E comenta com a gente. Depois escreve aqui nos comentários como é que foi esse encontro, né? Se você já marcou outros. Como foi essa experiência. Porque aqui a gente adora saber, né? Não é? É, então. E é engraçado, porque tem uma coisa que é interessante. Estou saindo um pouquinho da história, né? Mas assim, tem gente que fala assim, eu quero um namorado, uma namorada, sei lá, um companheiro. Aí você fala assim, cara, mas eu não me suporto. Nem eu tô me aguentando aqui, eu tô né? me aguentando. Como você acha que o fulaninho ou a fulaninha vai aguentar você? Então, acho que até nesse sentido de você trabalhar, porque às vezes a gente põe muita expectativa no outro, mas na verdade é você que tem que fazer por você. E o outro não vai fazer por você. Então, eu vejo muitos casais muito frustrados, porque a expectativa é que o outro faça, por exemplo, esse tempo para tomar um café, ela quer que faz com o fulano. Não, é você com você. Não é com o E fulano. romper essa crença de que tem que ter alguma companhia. Você é a sua melhor companhia. Tem um livro que chama Ensaio sobre Amor e Solidão, se eu não me engano, do Gecovati. E ele fala sobre essa crença, né? Às vezes você vai almoçar sozinho. E a pessoa às vezes não vai, porque fica com uma sensação que tá todo mundo olhando para ela. E não, essa experiência de fazer algumas coisas sozinha é muito importante nesse espaço de autocuidado, de autoamor, de silêncio. E não, você não tá sozinho, você tá com você. É verdade. Então, eu falo, eu tô sozinho. Eu falo, não, você tem você. A pessoa mais importante, que vai te acompanhar até o último dia, né? E é nesses momentos que você pode ter insights, pode ter percepções que aí você não tinha. Ou se abrir para conhecer alguma pessoa, uma amizade porque nova. você não sobrecarrega a outra pessoa com as suas demandas. Às vezes é você com você e você tá sobrecarregando a outra pessoa, querendo que a outra pessoa faça. E você fala assim, gente, não vai fazer. E a gente você, volta para aquela questão do protagonismo. Eu vou ser protagonista aqui. Então, eu estou com vontade de almoçar em determinado restaurante. Hoje eu vou, por mim, ter esse almoço gostoso, com a minha companhia nos meus 30 minutos que eu coloquei. Se passar, não tem problema também. Sem rigidez para mais ou para menos. Quer ver uma coisa que pode encorajar algumas pessoas? Eu escuto isso quando eu falo. Falo, nossa, já fui várias vezes no cinema sozinha, né? Gosto de... E aí a pessoa, como assim, né? Até a gente conversando um dia, a Débora falou, eu também gosto. Tal. Aí a pessoa, quando eu falo isso para algumas pessoas, fala assim, como assim, você vai no cinema sozinha? Eu falei, qual o problema de ir no cinema, né, sozinha? Então, você que tem aquela vontade aqui dentro de ir no cinema sozinha, nunca foi, aproveite, é muito bom. E busque apoio aí nesse livro, Ensaio sobre Amor e Solidão, que fala sobre essa questão desse estímulo de esteja com você, busque esse amor com você. Muito bom. Quer deixar algum recado para as pessoas? Quem quer buscar você? Onde acha a Selminha? Tipo, redes sociais. Eu tô nas redes sociais, mas ainda não é nenhuma página profissional, é Selma Making, né? E na Rator, né? Sempre vai deixar Selma lá. Faz parte do nosso ambulatório. Isso. Né, do Pena Branca. Esse mês já acabou, mas mês que vem a gente tem 2 datas, uma da parte da manhã e uma na parte da noite. Então a gente faz o atendimento. A Selma também aparece, né, pra gente fazer. A gente provavelmente esse ano a gente começa a abrir para fazer atendimentos de apometria também, então fiquem ligados. E eu quero dar um recado que dia 26 vai ter o curso do Dragon Coaching 1, né? Verdade. Então, se você quiser programar como que vai ser esse ano, como os dragões podem te apoiar, o que eles podem te ajudar para realizar. Porque o mais legal de dragão é que você não perde muito tempo, sabe? Então, o seu ano vai render mais. Agiliza. Agiliza. Então, se você quiser mandar uma mensagem lá pra gente, com a Geisa no 11 96767 4841. E aí, você fica sabendo de mais notícias. E vai ter também alguns
banhos de floresta, né? A gente estava falando aqui. Sim. A Ju, a Dé, a Selma, a gente sempre faz esses movimentos da natureza e é legal porque a gente une, né, essa vontade de ajudar a Mãe Natureza, a Mãe Terra, junto com as mandalas, junto com as essências. Então, se você quer participar desse movimento, fique ligado nas nossas redes, que a gente vai fazer alguns movimentos esse ano, no sentido ano da cobra madeira, né? Então, serpente de madeira. Vamos ver o que a serpente madeira tem para trazer pra gente. E o pessoal pergunta, né, pra gente, assim, o que vocês fazem, né? Então, tanto, né, eu quanto a Dé, a gente tem a Hub Diamond, que faz, né, essa parte mais corporativa, mas o ano de 2025, a gente vai abrir alguns eventos pessoa física, né, que a gente fala. Então, aguarde, né, as novidades aí, mas tem algumas... E também temos mentoria, coaching. Se você quiser aprofundar num objetivo específico, a gente também atende pessoa física e vocês são muito bem-vindos. Se quiser conhecer nossos trabalhos, ou a minha rede, Débora Desotti, ou da Juliana Lustosa, que a gente direciona também para Hub Diamond. E uma coisa legal, que as pessoas, quem estiver assistindo o podcast no dia que ele foi lançado, é o aniversário da Selma. Eu estava aqui fazendo as contas. Vamos lançar. Ele será lançado no dia do aniversário da Selma. Então, dia 30, né, de janeiro. Olha, eu já tô em 2025. Não, gente, igual a Marta lá no 30 de dezembro, volta. E aí, eu vou convidar vocês, já que, né, a Selma se disponibilizou, trouxe aqui, né, muitos Tanta conhecimentos. Deixa um recadinho aqui de parabéns pra Cel, que ela vai ler, enfim. E eu quero agradecer desde já, Cel, adorei o papo, já te conhecia um pouco, mas não tinha toda essa, né, essa profundidade, assim. Então, muito grata pelo convite, foi muito legal no convite, né, Marta? Selma. Olha, antes da gente encerrar, tem o Cristiano Moraes Campos, que ele falou, ele faz esses encontros com ele mesmo e ele é libertador. Ele sai só e almoça só, mas não, você tá com você, Cris. Você. E ele falou que a gente é sensacional, você é sensacional. Obrigada, Cris. Obrigada. Eu tirei uma cartinha aqui do nosso oráculo para 2025, deu ação. É o mover-se, dar o primeiro passo é colocar o universo em movimento, na direção certa, no rumo que se quer, orientando o que está perdido. Pôr em prática o que se sonha, fazer acontecer. A energia bem direcionada é construtiva. Começar, buscar, deixar de lado as dúvidas e os medos. Partir, realizar. Partiu 2025! Partiu 2025! Ano jupiteriano aí, da verdade, bora! Muito bom. Quer deixar mais um recado para 2025? Uma mensagem? Pode mandar mensagem para seus filhos também. Que ela é uma capricorniana com coração de câncer, né? Que 2025 seja um ano maravilhoso para todos nós, que realmente a ação, né, nos direcione para todos os nossos sonhos e projetos. E, gente, essa coisa do autocuidado pode começar devagar, tá? Se não der para fazer meia hora, faz 5 minutos, mas só começa a pensar que, né, a gente precisa estar se olhando mais do que olhando o outro, né? É uma coisa até que culturalmente a gente aprendeu que não pode olhar para si, que é egoísta, mas não é egoísmo, não. É amor próprio. É isso aí. Verdade. Obrigada. Obrigada, Cel. Gratidão, Selma. Foi uma honra estar com você. Honra Inspirador. Eu que agradeço. Selma foi aquelas sincronicidades da vida, né? Então, é muito interessante. Eu fiquei cutucando o Cambará exatamente porque o Cambará também tinha aquela coisa uma coisa mágica, né? Que acontecia ali. Então, a gente perde um pouco dessa coisa mágica e vai recuperando quando a gente reintegra essas partes, né? E aí eu vejo essa reintegração, onde você vai recuperando, saindo dessa coisa mais robótica para entrar numa coisa mais mágica que a natureza oferece. Então, eu espero que vocês todos aproveitem, né? Se vocês quiserem perguntar mais para Selma, quero mais sonhos, pode pedir para ela. Pode sim. Que ela vai estar à disposição. Até 2025, então, né? Partiu? Partiu! Tchau, pessoal!